Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Egoi é uma ferramenta de automação com diversos canais de comunicação, com tudo integrado e acessível a todos, desde o microblogger até a multinacional gigante. Crie e-mails como um profissional em poucos minutos, arraste, solte os elementos, escolha as cores e está pronto para enviar. Não tem tempo para preparar as suas campanhas? Com a automação da Egoi, você pode enviar campanhas de acordo com o perfil e interesse de cada cliente. Tudo isso de forma automática. Saiba tudo. Aberturas, cliques, partilhas nas redes sociais e muito mais. www.egoi.com. Nessa apresentação, o Eduardo Correia, Country Partner Manager da SharpSpring, provedora global de automação de marketing e CRM, vai te dar dicas de geração e nutrição de leads, apresentar ferramentas, exemplos de automação e muito mais. Então você fica com esse conteúdo da SharpSpring agora. Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao E-mail Marketing Summit 2021. Eu sou o Eduardo Correia e tenho um desafio aqui hoje de falar um pouco sobre automação de marketing, o que tem dentro desse universo em automações, estratégias, campanhas. Então eu tenho esse desafio, queria agradecer também a todo o pessoal da Safety Mails pelo suporte, pelo convite de estar aqui hoje conversando com a audiência. Então, muito obrigado, espero que vocês gostem muito dessa apresentação. A gente vai falar sobre jornada de compra, nós vamos falar das estratégias que a gente pode hoje explorar dentro dessa jornada, falar de tecnologia também,
Então, é um material bem prático, bem visual, e a gente fez com bastante carinho aí para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Minha tela está aí. Então, esse é o guia completo para criar uma estratégia de automação de marketing. E antes de eu entrar no conteúdo, vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu estou aqui. Sempre trabalhei muito com e-mail marketing, na parte de entregabilidade, pelas agências que eu atuei. E hoje eu sou um dos responsáveis pela operação da SharpSpring aqui no Brasil, que é uma plataforma de automação de marketing. E a gente tem acompanhado aí centenas de agências e empresas a colocar essas estratégias em prática. Então, por isso que eu estou aqui hoje, pela experiência representando a SharpSpring, e também já atuei muito tempo com entregabilidade e estratégias de automação de marketing pelas agências que eu atuei. Falando um pouquinho rapidamente sobre a SharpSpring, nós somos uma plataforma de automação de marketing americana, estamos há 6 anos aqui no Brasil, e ajudamos empresas também com tecnologia white label de automação de marketing e CRM. Então, tem um pouquinho a história para vocês. Ok? Vamos lá ao conteúdo, então. Antes de nós entrarmos na prática da automação, eu acho muito interessante nós falarmos sobre a jornada de compra. Porque a automação de marketing, tá? Ela vai ser utilizada como uma tecnologia, ela vai ter recursos que vão estar disponíveis para você coletar dados, fazer ações, automatizar ações, fazer processos, estratégias, no que envolve o âmbito de marketing e vendas. Mas para que a gente possa explorar essa tecnologia, nós precisamos entender como funciona a jornada de compra do cliente, e olhando esse caminho, essa jornada, eu trouxe aqui para vocês 3 gráficos bem legais, bem visuais, que a gente vai estar abordando aqui. Por que isso é importante? Se eu olhar de forma macro, esse primeiro gráfico, a gente usa muito como referência o Winning by Design, a gente pode ver desde a parte de reconhecimento até a parte de expansão de uma empresa dentro de um funil invertido. Dentro disso, explicando um pouco para vocês, vocês têm um site hoje da empresa de vocês. Dentro desse site, a gente joga tráfego via mídia paga, por exemplo, ou vem esse tráfego orgânico. Depois disso, a gente tem toda uma parte de educação. Por quê? Os leads que entram no teu site hoje, não necessariamente, a grande esmagadora maioria, não vai estar pronto para comprar o seu produto. Então, o que acontece? A gente precisa ter materiais de apoio, conteúdo, para engajar esse cliente. Vou dar um exemplo de uma imobiliária. A pessoa acessou o site, ela quer comprar um produto ou um imóvel, mas ela não está no timing da compra. Se eu apresentar para esse cliente, por exemplo, para ele participar de um webinar ou ele baixar um infográfico com os principais bairros para ele morar, por exemplo, se ele tem criança em casa, precisa de uma escola pública, de ensino fundamental, onde é que estão essas escolas? Então, assim, quais são os conteúdos, os materiais que eu posso fazer, claro, dentro do universo temático da minha empresa, que eu dei o exemplo de uma imobiliária. Se é uma concessionária, você vai oferecer um test drive, você vai oferecer um PDF com mais informações sobre aquele carro, automóvel, e você sempre vai coletar os dados dessa pessoa, porque você está gerando um conteúdo para ela. Aqui o E-mail Marketing Summit 2021 fez uma ação de conteúdo via webinars, né, via um evento online. Então você vai criar, e a gente vai falar muito sobre isso durante a apresentação. Depois disso, para quem trabalha no mercado B2B, você ainda tem as pessoas que se cadastraram e você precisa fazer uma nutrição desses leads, desses contatos, e você ter também uma força comercial para atender esses leads, esses clientes. Então é muito importante aqui, não só você gerou o lead, desde o visitante, gerou o lead é qualificado, mas você também ter aí uma régua que é mais de fundo de funil, para ajudar, então, a empresa a performar, a transformar esse lead, essa oportunidade em vendas. E depois disso, nós temos toda a parte de pós-venda. Vou dar um outro exemplo aqui. O B2B eu acho que é muito claro. Todo B2B hoje precisa gerar recorrência, recompra, mas dando um exemplo de uma concessionária, a pessoa ela compra um carro, depois ela tem que fazer toda a parte de manutenção, revisão desse carro. Então, como é que eu posso trabalhar aqui o pós-venda, esse sucesso ao cliente, para que esse meu novo cliente
seja fidelizado pela minha marca, pela minha empresa e faça upselling, cross-selling, enfim, dentro da minha empresa. Então, esse é um funil bem interessante porque a gente consegue visualizar de ponta a ponta quais são as possibilidades e eu vou encaixar dentro da jornada de compra do meu cliente quais são as possibilidades que eu tenho aqui de automação. E a gente vai chegar lá na prática com vocês. Então, eu gosto muito desse primeiro gráfico. Outro gráfico que eu gosto também na Winning by Design é a gente entender daí o funil. Agora vamos deixar de lado o funil invertido, essa aqui é a visão mais tradicional do funil, mas eu consigo visualizar a percepção da pessoa que vem via uma ação de inbound marketing, por exemplo, você gerando conteúdo, as pessoas vindo através das mídias sociais, vindo através de tráfego orgânico, elas vêm com base em interesses, elas querem conhecer, elas muitas vezes não reconhecem o problema que elas têm ainda, mas elas chegaram num conteúdo interessante e vieram até o teu site. Então essa é uma forma onde o marketing trabalha muito mais, fazendo ações de automação, e eu vou mostrar na prática quais são essas ações, para então, esse lead que está aqui em consciência, interesse, consideração, ele vai sendo empurrado aqui para baixo dentro do teu funil, até chegar num time comercial, numa equipe de vendas, ou se você trabalha em e-commerce, gerar essa pessoa, trabalhar essa pessoa para que ela chegue até aí o teu funil, o teu checkout dentro do teu site. E aqui do lado, a gente tem muita empresa de B2B que trabalha com outbound marketing, né, que é uma prospecção ativa, onde você usa a tua equipe comercial para fazer uma prospecção e mapear as oportunidades dentro do mercado. Então, você também precisa de automações, só que daí, nesse caso aqui, para um time comercial. Então, é muito importante a gente entender também até que ponto eu vou fazer automação de marketing para vendas ou eu vou fazer uma automação de marketing de prospecção ativa para o meu time comercial. E eu gosto também muito desse gráfico aqui, esse aqui eu até vou expandir um pouco a tela para vocês. Está pequenininho aqui, mas está em HD aí, vocês podem ver de forma mais aproximada. Quando eu tenho aqui as estratégias de conteúdo, que eu vou usar automação, eu tenho a parte de consciência. Lembra que a gente já passou por esse funil da Winning by Design antes ali. Então, na parte de consciência, o que eu preciso? Eu preciso gerar artigos em blog. Eu preciso que o meu site seja ranqueado. Então, eu preciso constantemente, dentro do universo temático da minha empresa, criar conteúdos que vão ajudar o meu potencial cliente, né? O meu perfil ideal de cliente, meu ICP. Então, aqui está a parte dos visitantes, né, e os prospects. Então, eu gero esse tipo de conteúdo. Quando eu falo em educação, eu já venho aqui para um conteúdo que ele pega mais etapas dentro do meu funil de vendas. Nesse caso, nós vamos fazer webinars, nós vamos fazer e-books, nós vamos fazer uma série de materiais que possam ajudá-lo na sua estratégia de conteúdo. E para cada um desses conteúdos, nós vamos ter automações diferenciadas e possibilidades de gatilhos de automação para cada uma dessas etapas que nós vamos mostrar na prática. Eu tenho a parte de seleção também, a parte onde o consumidor está vendo os comparativos. Então, nesse caso aqui, você tem muito material de cases de sucesso documentados. Então, é muito importante também esse tipo de material. E tem toda a parte de treinamento, que é workshops, eventos online, que é essa parte não só onde você vai atrair potenciais novos clientes, mas você também pode fazer um engajamento de retenção da sua base de contatos. Então, a Safety Mails hoje, através desse evento, ela pode não só atrair novos prospects, mas ela tem vários clientes, ela está oferecendo um conteúdo de qualidade e ela se posiciona como uma autoridade no assunto de e-mail marketing. Então, isso é muito importante também para a sua empresa. E aqui eu tenho o ciclo de vida do consumidor, em outro tipo de desenho, daquele que eu mostrei anteriormente, que é visitante, ou prospect. Aqui no caso também ele dá um exemplo, né, de venda do mercado SaaS. Então você tem muitas vezes um trial, um teste, até ele se tornar um consumidor, e você precisa fidelizar esse consumidor. E aqui então está a equipe de marketing, e a gente fala aqui um pouquinho do lead, o que é um SQL, um MQL, quais são as oportunidades, mas eu também vou entrar na prática com vocês em relação a isso. Então, gente, eu gostaria de iniciar com esses 3 desenhos aqui com vocês, porque eles são bem legais para a gente, antes de ir para a prática, entender quais são as possibilidades que existem de automação.
Como é que eu posso criar conteúdo e automações que vão performar em cada uma dessas etapas? Aí você pode falar, poxa, muito legal, Edu, mas na minha empresa eu não faço sucesso ao cliente, não faço um trabalho de pós-venda, meu ticket médio é muito baixo. Então, dentro das estratégias que nós vamos mostrar aqui, nós vamos focar nessa parte inicial do funil, como fazer uma geração de demanda alta em escala, qualificar leads em escala, para que você possa vender mais. Então, você pode fazer um recorte, não significa que eu estou mostrando todo esse funil, esse desenho, que você vai atuar em cada uma dessas etapas. Você pode começar em uma e avançar em outras. Então, você entender também o teu perfil ideal de cliente é muito importante, por quê? Qual que é o custo de aquisição desse meu cliente? Qual o ticket médio? Você ter esse entendimento é muito importante para saber quais são as ações que você pode estar fazendo dentro do funil. Quais são as ações mais práticas, mais estratégicas? Avaliar também a curto prazo, o que é mais interessante? Eu fazer uma geração de demanda de oportunidades via inbound, ou eu fazer uma aplicação do meu investimento em mídia paga para gerar leads de forma mais rápida e trabalhar a parte de automação em mídia paga. Então, tudo isso você tem que avaliar dentro do teu modelo de negócio. Ok? Beleza, gente. Então, a gente vai para exemplos práticos aqui. Eu separei 12 exemplos para vocês de automações que a gente possa estar fazendo, levando em consideração a jornada de compra. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Antes de eu iniciar esses 12 exemplos aqui, eu também preparei algo bem legal, que é nós fazermos na prática uma automação. Então, por exemplo, antes de mostrar lá aqueles 12 exemplos que eu separei, eu queria fazer uma automação com vocês aqui, na prática mesmo, no dia a dia. Claro, eu vou usar aqui a ferramenta da SharpSpring, os recursos que eu uso aqui, várias ferramentas tem também, então vocês estão vendo esse evento, existem várias ferramentas de automação de marketing, eu vou usar aqui a SharpSpring, vocês podem replicar isso para outras ferramentas, ou se vocês estão escolhendo uma ferramenta, vocês avaliarem também os recursos, o budget de vocês, mas é muito importante ter uma ferramenta de automação de marketing. Então vamos lá. Então eu estou aqui no site da SharpSpring, e nesse site aqui, eu posso aqui colocar, por exemplo, o nome, o meu e-mail corporativo, o telefone, a empresa e outros dados que eu vou coletar do meu lead. Então eu vou criar aqui com vocês uma automação na prática, que é o quê? Organização do meu banco de dados, notificação de time comercial, depois eu vou falar um pouquinho também da nutrição do lead. Então vamos lá, vamos imaginar que uma pessoa foi lá no site, tá? Ali eu estou falando do quê? Fundo de funil. Lembra lá no funil que a gente colocou, que tinham várias possibilidades? Ali é uma pessoa que está solicitando uma demonstração. Então nesse caso, eu tenho que fazer uma automação mais comercial do que de marketing, porque a pessoa já levantou a mão e teve um interesse no produto. Então eu vou fazer o seguinte, a pessoa foi lá e escolheu um formulário. Aí eu vou colocar aqui um formulário de levantada de mão, agendou uma demo, por exemplo. Dentro das ferramentas de automação, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma ação, primeiro eu vou fazer um filtro, porque a pessoa solicitou uma demonstração, mas eu quero saber qual é o real interesse dessa pessoa, o perfil. Então, o perfil dessa pessoa pode ser, por exemplo, ela entrou em contato, vamos imaginar que ela pode ser uma agência, um cliente final, ela entrou em contato, vou dar um outro exemplo aqui mais legal para vocês, campo. Eu vou perguntar se essa pessoa já usa ou não o CRM, por exemplo, tá? Aí, nesse caso aqui, eu vou colocar, não, ela já usa o e-mail, o CRM da SharpSpring, tá? Esse é um exemplo. Aí eu quero colocar um filtro aqui também, no campo, como essa pessoa se define, tá? Posso colocar aqui um dono, um diretor, um dono de uma empresa, tá? Então, esses são os filtros. O que acontece? Eu posso criar uma automação para cada situação. Então, a pessoa que já usa um CRM, ou a pessoa que é dono de uma empresa, eu quero falar o seguinte, eu quero enviar esse e-mail, por exemplo, para uma pessoa responsável do meu time comercial e depois eu quero enviar um e-mail de obrigado para essa pessoa. Então, você consegue ter todas as possibilidades de uma ferramenta de automação para fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o Eduardo Correia. Depois, eu vou enviar um e-mail de obrigado para a pessoa que preencheu o formulário. Então, assim, você vai criando essas cadências e vai vendo as possibilidades. Nesse exemplo aqui, eu já montei um e deixei pronto para vocês. Então, a pessoa acessou o site. Se a pessoa quer falar com a equipe de suporte, o Matheus.
Ele é uma agência, ele vai falar com o Eduardo Rocha. Depois de um determinado período que eu posso setar aqui no sistema, eu quero notificar a pessoa, eu quero disparar um e-mail para essa pessoa com um vídeo tutorial. Depois disso, eu quero ligar para essa pessoa e criar uma oportunidade dentro do meu CRM ou no meu abandono de carrinho, no caso de um e-commerce. Então, existem várias possibilidades dentro de uma ferramenta de automação. Como eu falei, aqui eu estou mostrando a Sharp Spring, mas várias ferramentas têm os mesmos recursos. Beleza? Voltando lá para a apresentação, queria mostrar um pouco na prática bem rápido para vocês entenderem também como funciona uma ferramenta de automação, caso alguém não utilize ainda. E agora eu vou explicar um pouco da teoria, em alguns casos eu vou trazer também para a prática. Então aqui, por exemplo, não conclusão de compra. Isso aqui a gente está falando de fundo de funil. Então, quando você trabalha, por exemplo, com e-commerce, com infoproduto, tem as pessoas que vão chegar até o checkout, elas vão lá, por exemplo, colocam até os dados de cartão, mas o cartão às vezes não passa, a gente não consegue realizar essa compra. Eu preciso, então, lá na minha ferramenta de automação, dizer o seguinte: quando a pessoa chegou no meu checkout e a página, minha URL ou a minha integração com Hotmart, PagSeguro, enfim, qualquer gateway de pagamento que vocês usem, não confirma a compra, eu preciso enviar um e-mail para essa pessoa, então, para fazer um reengajamento, para que ela efetue aquela compra e ver se aconteceu algo errado. Nesses e-mails, o que é muito importante? Passar instruções para essa pessoa. Verifique o seu cartão, teste outro cartão, verifique se você preencheu corretamente os dados, o endereço, o nome da pessoa que está no cartão, e assim por diante. Então, isso aqui é muito usado na parte do e-commerce. Um pouco diferente disso é o fluxo de abandono de carrinho. Então, o fluxo de abandono de carrinho é a pessoa colocou vários produtos dentro do meu carrinho de compras e ela abandonou. O que os e-commerce fazem muito aqui? Eles fazem uma estratégia onde eles oferecem, por exemplo, um cupom de desconto. Claro, você não pode fazer isso já no primeiro momento, então você vai criar, por exemplo, lá na tua ferramenta de automação, vou esperar uns 30 minutos para ver se a pessoa não volta e realiza a compra. Não voltou? Então eu vou enviar um e-mail para essa pessoa alertando que ela deixou aqueles produtos no carrinho. Passou 2 dias e essa pessoa não realizou a compra ainda, aí você sim envia um cupom de 5% de desconto, por exemplo. Então isso é muito comum. É muito utilizado no e-commerce esse tipo de automação. O legal aqui, dando uma dica para vocês, tem algumas empresas, dependendo do ticket do teu e-commerce, vamos imaginar que a pessoa deixou R$1.000 de abandono de carrinho. Você também cria internamente um time, uma área comercial dentro do e-commerce, você comissiona essa pessoa, e você notifica para ela ligar para aquelas pessoas que abandonaram, por exemplo, um produto de R$2.000, R$3.000 no carrinho, e aí você pode ter uma equipe ligando para essas pessoas, tirando dúvidas em relação àquele produto que ela abandonou, e você consegue reverter boa parte do carrinho. Isso é muito legal para produtos de alto ticket médio. A gente tem acompanhado vários projetos assim aqui na Sharp Spring, e a pessoa é comissionada e a gente consegue reter bastante receita aí que estariam perdida, um dinheiro que está em cima da mesa e o e-commerce consegue recuperar. Então é muito legal esse tipo de estratégia. Quero saber mais, aqui é um tipo mais básico também de automação, ele envolve mais filtros e triagem. Então, por exemplo, a pessoa ela quer interagir com a empresa. Tá, mas é um pouco do exemplo que eu dei para vocês na prática ali. Essa pessoa quer conversar com o suporte, ela quer conversar com o time de marketing, com o time de parcerias. Então, conforme ela vai colocando dentro do teu formulário as informações, você então já programa uma sequência de disparos e atendimento com base no interesse dela. Certo? Então, isso é muito importante também dentro de uma ferramenta de automação. Um outro exemplo legal, aqui eu dei o exemplo do lead com base no CPF. Por quê? Você pode ter campos padrão, que é o e-mail, o nome da pessoa, a empresa que trabalha, mas muitas empresas, elas têm que trabalhar com variável em cima de CNPJ, CPF, que são os exemplos aqui. Então, como é que eu posso fazer uma automação vinculada para aquela pessoa? Data de aniversário também é um exemplo. Então, eu quero centralizar a minha automação com base em CPF. Por quê? Você pode plugar as ferramentas de automação também em sistemas terceiros via API. Então, se eu tenho o CPF da pessoa, eu posso ir num banco de dados externos,
tá? De ferramentas de bancos de dados, e eu solicitei no meu formulário só o nome da pessoa e o e-mail e o CPF. Se eu solicitei essa informação, eu vou enriquecer o banco de dados. Através do CPF, claro, você tem que procurar empresas que trabalham com LGPD, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas tem várias empresas que têm dados públicos, corporativos, e você pode, então, buscar nesse banco de dados mais informações daquela pessoa ou daquela empresa. Então, isso é muito legal para você identificar a pessoa e você criar uma automação com base no perfil da pessoa. É um pouquinho mais avançado, mas muitas incorporadoras usam esse tipo de automação, concessionárias, para avaliar e ter mais enriquecimento de dados. Porque se você solicitar várias informações em um formulário, a tua taxa de conversão cai muito. Então, você tem que trabalhar com formulários progressivos, conforme a pessoa vai colocando as informações, você vai alimentando o banco de dados com novos campos, mas você buscar via API de terceiros é muito importante para enriquecer o teu CRM também. Nutrição por campanha. Então, vamos imaginar que você está fazendo uma série de campanhas para gerar tráfego para o teu site, fazer uma geração de leads. Então, essas campanhas, elas têm fluxos. Uma pessoa, muitas vezes, que venha de uma campanha do LinkedIn, é diferente da pessoa que vem do Facebook. Então, você tem uma página específica que recebe esse tráfego, mas eu quero fazer uma nutrição diferente para cada uma dessas campanhas. Então, isso também é possível, porque via ferramentas de automação, a gente encontra via UTM, o parâmetro, qual é essa campanha, e eu vou fazer um trabalho diferenciado para cada um dos canais que eu invisto. Então, isso também é bem legal, e é uma ideia de automação. Quanto mais vocês segmentarem, mais vocês fizerem cluster dentro da ferramenta de vocês, melhor vai ser a taxa de conversão. Parte de mídias sociais, muita gente trabalha na área de mídias sociais. O que a pessoa está curtindo nas mídias sociais? Né? Ou então ela está mostrando interesse, você tem uma integração com o Facebook Leads, por exemplo. Então, toda essa interação também que existe nas mídias sociais, a gente tem que trazer para a automação de marketing, avaliar as informações que a gente consegue coletar, e para isso, a gente consegue, então, criar automações baseadas nessas interações. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês logo adiante. Leads quentes. O que são leads quentes, né? Hot leads. São esses leads que são qualificados pela equipe de vendas, né? São os SQLs. A gente trabalha muito com o lead score aqui. Então, vou mostrar para vocês na prática aqui algo bem legal também. Então, por exemplo, eu estou rastreando toda a vida do lead. Então, o que ele está preenchendo de formulário, o que ele está visualizando na página, o que ele está preenchendo, por exemplo, em formulários, ou então ele está abrindo algum e-mail, está clicando nos meus e-mails, ele está visualizando algum e-book, algum webinar, através da minha central de mídia. Então, todo esse rastreamento aqui, eles são gatilhos de automação que eu estou dando um exemplo para vocês. Se ele clicou num e-mail, ele vai para um caminho. Se ele não clicou, eu vou enviar o mesmo e-mail com um outro assunto. Se ele visitou uma página de planos do meu site, eu vou, então, ser um pouco mais agressivo na minha comunicação de automação de marketing, e assim por diante. E quando a gente fala em nutrição de campanhas, igual eu estava mostrando ali para vocês, em interações, vou mostrar uma aqui para vocês. Então, a pessoa foi lá, ela preencheu um formulário de um evento que veio através de uma campanha do LinkedIn. Então, depois disso, eu vou inserir essa pessoa numa lista, num cluster, igual eu falei para vocês. E depois disso, eu já vou disparar o e-mail agradecendo a pessoa a ela ter participado e se cadastrado no evento. Igual esse evento que vocês estão participando aqui, vocês devem ter recebido uma série de e-mails confirmando a presença de vocês. Depois disso, o que acontece? Eu vou colocar essa pessoa, então, em uma lista com base em tempo. Por quê? A pessoa que preenche... vamos imaginar assim, ó. Dentro de um evento, eu tenho um evento de segunda a sexta. A pessoa que preencheu o dia anterior, no domingo, ela vai receber o e-mail de segunda-feira do lançamento do evento. Mas a pessoa que se preencheu no evento na terça-feira, ela não pode mais receber a mesma cadência da pessoa que se cadastrou domingo.
Então, você também tem que criar dentro dessa timeline onde se encaixa a automação e qual e-mail que ela vai receber com base no tempo que ela se cadastra. Então, a gente abre um grupo de ação para fazer também essa configuração. Então, isso é muito legal. E a gente tem também o Lead Score. Isso é muito comum nas ferramentas de automação. Então, se a pessoa ela chega em 45 pontos, no exemplo ali que eu dei no slide, são 70 pontos, né? Ela vira, então, um SQL. Então, de 100 mil leads que eu tenho na base, eu vou abordar comercialmente, eu vou enviar um e-mail com um cupom para 1.000 pessoas. Então, a tua taxa de conversão é essa taxa do teu funil. Eu tenho 92% das pessoas, meus leads, meus 100 mil leads dentro da base, que estão lá no topo do funil, lá em reconhecimento do problema, estão recebendo conteúdos de topo de funil. Aqui eu já tenho 6.689 leads que já estão numa outra fase, num outro grupo de automação, e aqui eu tenho aqueles leads que estão com o time comercial. E essas pontuações, conforme a pessoa preenche um formulário no site, ela ganha 5 pontos, ela visitou a página, ela ganha mais 1 ponto, ela interagiu com as mídias sociais, ela vai ganhando pontuações, e tem uma série de requisitos para isso. Então, isso é muito legal também, vocês saberem que existe nas ferramentas de automação. Então, isso é um lead quente, é um lead que você pode abordar ou pode enviar ele para uma lista VIP, por exemplo. E aí você pode trabalhar uma régua de comunicação diferente. Lead aquecido, aí é aquele lead morno que eu mostrei para vocês, que é a metade do funil. Então, aqueles leads, tá, que eles estão se envolvendo com as tuas campanhas, eles também estão ganhando uma pontuação. Só que eles ainda não estão prontos o suficiente para quem trabalha com B2B a ter uma abordagem comercial. Só que você não pode trabalhar um lead frio igual um lead aquecido, né, um lead morno. Esse lead está no meio do funil. Vocês lembram lá naquela apresentação, naquele gráfico que eu mostrei, a estrutura, quais são os conteúdos para cada uma dessas etapas? Então, por isso que eu comecei a apresentação por lá, para a gente entender, dentro do meu funil, quais são os tipos de conteúdo. Então, cada lead, se ele é um lead mais aquecido ou não, ele vai ter uma régua de comunicação diferente. Então, isso é algo muito utilizado. Campanhas de mídia paga. Aqui acontece muito das empresas elas fazerem mídia paga via Google Ads, por exemplo, e gerou o lead. Legal, mas quanto mais automação e nutrição, a gente chama o lead nurturing, né? A parte de nutrição do lead você também fizer para as mídias pagas, melhor vai ser tua taxa de conversão. Por quê? Isso aqui também envolve lead score. Uma pessoa que foi lá e converteu através de uma mídia, vamos colocar Google Ads, Facebook Ads aqui, eu vou ter uma trilha de um intervalo para nutrir esse contato se ele não comprou o meu produto ainda. Isso pode ser e-commerce ou pode ser B2B. Então, a gente vai trabalhando aqui as regras de automação para cada canal, como eu falei, e ele vai aumentando a pontuação. Por quê? Se ele abrir o teu e-mail, se ele visitar a tua página, ele vai ganhando pontuações e ele vai ganhando mais empatia, mais autoridade com a tua empresa. Então, esse também é um exemplo. E campanha por gatilho. O que são os gatilhos? Elas vão startar um outro grupo de automação. Então, essa é a mecânica. Se eu tenho, por exemplo, um gatilho, que é preenchimento do formulário, isso é um gatilho. O que pode ser um outro gatilho? A pessoa vir de uma campanha. Outro gatilho, a pessoa está inserida numa lista. A pessoa visitou uma página muito importante do meu site, pode ser um gatilho também. Então, você entender quais são as possibilidades que existem, você começa a pensar nesses gatilhos, pensar dentro desse gatilho, com base no lead score do meu lead, eu vou fazer uma estratégia de conteúdo como essa. E se ele interagir muito com essa estratégia de conteúdo, eu vou tirar ele de uma automação, vou remover, porque ele clicou num e-mail muito importante, isso gerou um outro gatilho, e ele vai para uma automação mais de fundo de funil. Ok? Então, gente, não dá para explorar muito aqui, muita coisa dentro dessa apresentação, mas é muito importante vocês sempre avaliarem jornada de compra, as etapas, tudo que eu falei lá no início, e entender muito bem as possibilidades que a tecnologia oferece. Porque quanto mais segmentado, como eu falei, melhor vai ser a tua taxa de conversão. A gente tem fluxos de automação aqui na Sharp Spring que chegam a 58% de abertura. E eu tenho fluxos, quando eu disparo mais em massa, por exemplo, uma newsletter semanal, que ela vai ter 18%, 22%, a metade dessa taxa de abertura. Então, quanto mais
clusterizado, quanto mais segmentado, quanto mais conteúdo dinâmico vocês usarem, melhor. O que é o conteúdo dinâmico? A pessoa, ela tem um perfil, é uma determinada persona dentro da tua base. Quando ela recebe um e-mail ou acessa uma landing page, com base no perfil que você já conhece dela, o sistema vai alterar o conteúdo, vai alterar a imagem, vai alterar o formulário para aquela pessoa. Então, imagina a experiência que você entrega. Então, tem várias ferramentas de automação que também oferecem isso. Então, é muito importante vocês conhecerem essas tecnologias e estratégias para que vocês aumentem a conversão de vocês. Formulário de fundo de funil é o exemplo que eu dei para vocês quando eu criei aquela simulação. A pessoa, ela solicitou uma demonstração. Então, se ela selecionou uma demonstração, ela solicitou um bate-papo comercial, ela já está no meu fundo de funil. Então, com base nisso, eu vou criar réguas de automação voltadas para a equipe de vendas. Eu vou agradecer a pessoa por ter entrado em contato, e eu vou fazer, então, as réguas de distribuição de leads para a equipe comercial. Então, vou dar o exemplo de uma incorporadora. A pessoa foi lá, entrou no site e tem interesse em determinado imóvel. O que é a automação que eu tenho que fazer aqui? Quem é a pessoa que está no plantão daquele empreendimento naquele dia? Quais são os vendedores, os corretores? Esse empreendimento é de uma corretora ou de um vendedor interno? Vou fazer uma roleta, né, para distribuir esses leads de forma randômica e igual para meu time de corretores. Então, fundo de funil é muito mais entender distribuição de contatos, enviar um e-mail agradecendo já com um CTA, com o WhatsApp, para a pessoa clicar ali e já ter o contato daquele corretor. Então, já colocar um telefonema ali para aquele corretor ligar em até 15 minutos para aquela pessoa. Então, estou dando exemplos aqui. Em determinados tipos de mercado, conforme o contexto é diferente. Mas esse é um exemplo de formulário de fundo de funil. E eu tenho um de pós-venda também. Lembra que a gente falou lá no começo? Quando você tem essa parte de sucesso ao cliente, eu preciso fidelizar esse meu cliente. Então, eu dei o exemplo da concessionária. A concessionária, ela tem concorrentes diretos. Por quê? Quando você compra um carro novo, você vai fazer toda a parte de manutenção do teu carro e revisão naquela concessionária. Passou um ano, ele pode ir para um outro mecânico. A concessionária normalmente tem um ticket médio mais alto, agregado. Como é que eu vou fidelizar esse cliente para ele não sair da minha concessionária e continuar fazendo a manutenção, a revisão do carro dele comigo? Você precisa criar uma régua de comunicação semestral, anual, e você ter ali as pessoas de atendimento também do time, né, que trabalha na oficina mecânica, para fazer um contato com essa pessoa. Você pode enviar uma pesquisa de NPS para ver se a pessoa está satisfeita com as revisões que ela está fazendo, por exemplo. Se a pessoa dá uma nota ruim, liga um sinal de alerta. Então, enfim, gente, muitas possibilidades que existem, tá? O mais legal realmente é a gente olhar lá para o início que eu falei para vocês, né? Revisem. Antes de eu chegar aqui no obrigado, só rapidinho aqui de novo, ó. Revisem esse funil aqui, isso aqui é muito importante. Saber essas possibilidades, a fase que está em cada etapa do funil, então acho que isso é muito rico que eu trouxe aqui para vocês. Então, gente, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, tá? Foi bem rápido, bem sucinto, mas a gente trouxe vários exemplos práticos para vocês. A gente trouxe material bem gráfico também aqui, para vocês entenderem um pouco mais essa estratégia. Então, eu espero que um ou outro insight eu tenha conseguido colocar dentro dos exemplos que eu mencionei ali para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da apresentação. Queria desejar aí um bom proveito para você que está aí do outro lado da tela, em assistir mais esse evento tão grandioso que a Safety Mail está fazendo. Mail Marketing Summit 2021 está impecável, com vários palestrantes, várias empresas muito profissionais envolvidas. Então, espero que você esteja gostando muito aí do evento. E fica aqui meu abraço. Caso vocês queiram conversar comigo também, estou no LinkedIn, Eduardo Correia, SharpSpring, é a mídia social aí hoje que eu mais estou ativo. Então, eu espero que a gente possa continuar esse bate-papo. Bom eventos para todos vocês. Espero do fundo do coração aqui que vocês tenham gostado bastante aí da apresentação. Um grande abraço para todos vocês.